Eu falo e nego duvida. Nunca antes na história deste país um político foi tão injustiçado, tão massacrado, tão atacado quanto Marconi Perillo foi e continua sendo depois do episódio da Operação Monte Carlo e da prisão do contraventor Carlos Cachoeira. Tudo por conta de um ódio sem medida, de algo até inexplicável, eu falo e nego duvida, por parte do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que elegeu Marconi Perillo o seu maior inimigo, o seu principal adversário. E olha que Lula é de São Paulo, é ex-presidente, é o cara, como disse Obama, o atual presidente dos Estados Unidos. Pode ser que seja ex, a coisa não está fácil na eleição americana para ele, Obama. Mas enfim, é Lula, o grande homem, o grande político da atualidade brasileira, o presidente da República mais popular da história moderna do Brasil, não é verdade? E São Paulo, e Serra, e Alckmin, e Aécio, e os grandes políticos nacionais, mas Lula não quis saber de nenhum deles. O seu adversário é Marconi Perillo. É Marconi Perillo que é o foco do Lula, do PT e do chamado lulapetismo, ou lulopetismo. Eu falo e nego duvida. Os ataques são terríveis. O noticiário normalmente vendido, comprometido com o lulopetismo, dando margem, dando vazão a muitas notícias que são verdadeiras alucinações. A grande verdade é que, depois de mais de 3.000 horas de gravações da Polícia Federal na Operação Monte Carlo, não há nada que de verdade incrimine o governador de Goiás. É evidente que alguns agentes públicos que integravam o seu governo foram ludibriados, foram cooptados, melhor dizendo, pelo esquema do contraventor Carlos Cachoeira. Mas esses já foram punidos, foram afastados, estão respondendo na justiça pelos seus atos. A verdade é que contra o governador Marconi Perillo não há rigorosamente nenhum fato. O episódio da venda da sua casa chega a ser ridículo. Ora pois, um homem, um cidadão não tem mais o direito de vender a sua casa e quem vende não precisa saber de onde vem o dinheiro. Você não precisa perguntar, nem pode, nem deve às vezes, da onde que vem o dinheiro de alguém que está lhe comprando um bem legal, declarado e etc. Ainda mais quando essa venda foi declarada, foi pago sobre ela o devido imposto, enfim, tudo absolutamente legal. Esse episódio da venda da casa do governador foi um verdadeiro escândalo do ponto de vista do absurdo que a CPMI fez deste assunto. Por falar nela, CPMI, os próprios integrantes, muitos governistas, que a maioria na comissão, já começam a dizer, olha, essa CPMI não pode mais chamar CPMI do Cachoeira, e sim da Delta. Aí está o grande quê da questão. Onde foram parar tantos milhões, bilhões até, que a Delta contratou com o governo federal e com muitos governos do PT e do PMDB, Brasil afora? Que negócios são esses? Que parceiros verdadeiramente a Delta tinha? Quem é que tem implicações? Todas as implicações, todos os contratos dessa empresa com a Prefeitura de Goiânia, por exemplo, foram devidamente esclarecidos? Não. Todos os contratos da Delta com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia estão claros para você, eleitor, para a população? Não. Todos os contratos da Delta com a Prefeitura de Catalão estão claros? Absolutamente não. E os contratos dessa empresa com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o governo do Rio de Janeiro? Está tudo isso muito claro? Evidentemente que não. E a CPMI cuidou disso, de investigar isso? Rigorosamente não. Por quê? Porque ela foi simplesmente um instrumento, uma ferramenta do lulopetismo para atacar, para desconstruir a imagem de um político socialmente correto e positivo que Marconi Perillo tem nesse país. Aliás, cientistas políticos, observadores, já disseram ao próprio PT que o político do Brasil mais ligado com a área social é Marconi Perillo. Talvez aí esteja o verdadeiro motivo de tanto ódio, de tanto ataque, de tanta perseguição por parte do ex-presidente da sua turma. Eu falo e nego duvida.